Nós iremos continuar a nossa série de exposição, uma nova igreja, a fé antiga e sólida. Então nós estamos nesse processo de preparação para a organização da nossa igreja, estamos relembrando alguns aspectos que são primordiais e fundamentais para a vida da igreja e para que a igreja continue sendo uma igreja saudável em todo este processo e permaneça assim após a organização. Então nós já vimos até aqui, essa é a quinta mensagem, então nós já vimos sobre batismo, ceia, sobre a unidade do corpo, vimos sobre o cabeça do corpo e hoje nós vamos falar um pouco sobre a missão da igreja. E este sermão ele caiu hoje, justamente, foi programado para hoje, justamente por ser uma época em que nós nos tornamos reflexivos quanto às metas que nós iremos traçar para o próximo ano. Então, nós fazemos o balanço, né, das metas de 2019, talvez algumas de 18, 17, que ainda não foram cumpridas, e reestabelecemos essas metas e determinamos novas metas para o próximo ano. Então 2020 está às portas e nós já começamos a pensar o que eu vou fazer no próximo ano, o que eu vou acrescentar ou tirar das minhas metas. E esta meta ela deve ser incluída na nossa meta pessoal. A missão da igreja deve ser uma missão de cada crente. E a missão da igreja ela é dada pelo próprio Cristo, quando em Mateus, no capítulo 28, no verso 16, ele diz: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura." E essa é a nossa missão. A missão da igreja é proclamar o evangelho. E hoje nós vamos ver o texto de Atos, no capítulo 2, a partir do verso de número 14. Eu vou pedir a paciência dos irmãos, eu vou ler todo o texto até o verso 41. E neste texto nós vemos Pedro cumprindo a missão que foi dada por Cristo Jesus. Ali, depois do cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo, ele se levanta e prega o Evangelho. E nós vamos ver aqui na prática como nós fazemos isso e por que a mensagem é tão importante para as nossas vidas e para com aqueles que estão ao nosso redor. Então, Atos capítulo 2, do verso 14 até o verso de número 41. A Escritura nos diz assim: "Então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tomem conhecimento disto e prestem atenção no que eu vou dizer. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo." Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele. Como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: "Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer
os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disso todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel seja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Deus deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvem-se dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos ler a tua palavra, de podermos relembrar os teus poderosos feitos. Pai, nós queremos clamar ao Senhor que reaviva na nossa memória a nossa missão e nos dê graça, Senhor, para nos dispormos a cumprirmos essa missão de acordo com a tua vontade e para a tua glória. Essa é a oração que nós fazemos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Se nós simplesmente começarmos e lermos só o verso 14 em diante, o texto fica meio sem sentido, porque Pedro ele se levanta e começa a pregar, mas nós precisamos entender o que estava acontecendo. Em Atos 1, verso 8, nós vemos Cristo fazendo uma promessa, e ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui nós vemos o cumprimento dessa promessa. O sermão de Pedro, ele ocorre logo após a descida do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo desce, enche aquele povo de alegria, aquele povo fica cheio do Espírito Santo, que é o que nós vemos nos 4 primeiros versos do capítulo 2, e ele diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, língua como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então essa é a situação. O Espírito Santo desce, aquele povo que estava reunido fica cheio do Espírito Santo, começam a falar outros idiomas e as pessoas de outras línguas começavam a ouvir a mensagem no seu próprio idioma. Mas muitos ficaram assustados com aquele fato. E o que aconteceu? Enquanto uns ficavam perplexos, outros zombavam e diziam que eles estavam embriagados. Que aquele povo estava fazendo todo aquele alvoroço, vamos colocar assim, porque eles estavam fora de si, eles não tinham domínio próprio, eles não tinham mais controle do que estavam fazendo, eles estavam sob a influência de algo que tirou a razão deles e o equilíbrio. E Pedro então, ele precisa se levantar, tendo os apóstolos ao seu lado, ele se levanta e responde a esta zombaria. Então o texto que nós lemos é o sermão de Pedro e a resposta que Pedro dá àqueles que estavam zombando daqueles homens que estavam cheios do Espírito Santo. Então
aqui no verso 14 até o verso de número 16, nós vemos Pedro dizendo, não, eles não estão embriagados. Olhem o relógio de vocês, ainda é 9 horas da manhã. Então ele diz que é a terceira hora, né? Seria então essa parte da manhã. E por que isso representava que eles não estariam embriagados às 9 da manhã? Porque normalmente quando haviam as festas, elas começavam a partir das 10 horas da manhã. Então às 9 da manhã eles ainda não haviam tido nem a possibilidade de celebrar algo ou de tomar algo que pudesse tirá-los do seu equilíbrio. E ele então vai dizer que não foi por causa de algo físico externo que aquele povo estava falando em outras línguas e estava experimentando esse sentimento, né? E estavam empolgados porque não era por causa da bebida, mas sim porque o Espírito Santo havia descido. O Espírito Santo havia tomado conta daqueles homens e eles então estavam eufóricos porque o Senhor havia cumprido a sua promessa e enviado aquele que iria conduzi-los, consolando e conduzi-los durante a caminhada e durante a peregrinação. E Pedro aqui, ele relembra aqueles judeus que estavam zombando, citando um dos seus profetas. Ele olha para Joel, e em Joel ele diz, aquele profeta já havia profetizado deste momento. E nós acabamos de ler que Joel havia dito que quando o Espírito Santo descesse, aqueles homens então, eles profetizariam. E não teria idade, não teria discriminação social, então seria o senhor e o servo, seria o homem e a mulher. Então aqui há o cumprimento da promessa, e este é um dos sinais desta era messiânica, onde Cristo havia ressuscitado, enviado o Espírito Santo, e este conduziria o seu povo aguardando o retorno de Cristo Jesus. E estes seriam os sinais, e os sinais apresentados por Joel aqui, Pedro vai relembrá-los mostrando que é algo miraculoso, que é algo fora do natural, fora daquilo que o homem pode fazer ou produzir. E ele responde àqueles homens que estavam zombando, dizendo que eles não entenderiam, porque eles precisariam invocar o nome do Senhor para serem salvos e receberem o Espírito Santo, para entender o que estava acontecendo e passar pelo mesmo processo. E Pedro vai relembrar no seu sermão a mensagem da salvação. Ele vai então fazer e cumprir aquilo que o Senhor havia ordenado. Ele vai e prega o verdadeiro evangelho. E como Pedro coloca a mensagem da salvação? Primeiro ele apresenta o Cristo crucificado e morto. Verso 23, então sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquo. Aqui nós vemos um dos primeiros aspectos da mensagem da salvação. Cristo Jesus foi entregue para morrer. Ele entregou a sua vida, ele derramou o seu sangue numa cruz. Mas não foi algo que foi feito ao acaso. Deus já havia determinado isso como sendo parte da obra de Cristo e como sendo algo necessário para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. Cristo precisava ser crucificado e morto. Mas é interessante que Lucas, ao escrever aqui este relato no livro de Atos, ele traz o aspecto mostrando que mesmo isto, estando debaixo do plano de Deus, não anula a responsabilidade do homem. E ele diz para aqueles judeus zombadores, vocês o entregaram aos ímpios e eles o mataram. Então os próprios judeus entregam Cristo ao sistema romano. Aqueles que não estavam debaixo do povo de Deus e debaixo da lei de Deus. E esses o consideram como
um malfeitor e tiram a sua vida. Mas isso não fugiu do plano de Deus. E se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos exatamente o processo do sacrifício sendo necessário para a expiação dos pecados do povo. Cristo precisava subir naquela cruz, ser colocado naquela cruz. Ele precisava derramar o seu sangue. E ele precisava morrer. E morrer em nosso lugar. Outro aspecto da mensagem da salvação apresentado por Pedro é exatamente agora o Messias ressuscitado. E o verso 24 nos lembra que Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Se Cristo só morresse, se Cristo só derramasse o seu sangue, fosse colocado no túmulo e permanecesse lá, mostrando o seu poder sobre aquilo que muitas vezes nós colocamos e dizemos, a única coisa que nós não damos jeito é a morte. E Cristo deu jeito para a morte. E Deus então o ressuscita ao terceiro dia, quebrando os grilhões da morte, mostrando que Ele é poderoso. E Ele o faz para que a obra de Cristo pudesse ser completa, eficaz. E quando nós lemos Hebreus no capítulo de número 12, nós vemos que Ele tem poder sobre a morte e sobre o mal. Esse é o Cristo que nós pregamos. Um Cristo que morreu por nós, mas um Cristo que vence a morte por nós. Mas Pedro coloca ainda um terceiro aspecto e ele mostra um Messias que foi exaltado. O verso de número 33 diz que ele foi exaltado, pois à destra de Deus. Nós vemos o Senhor então ressurreto, sendo elevado aos céus e permanecendo à destra de Deus. E Pedro ele vai fazer isso lembrando de Davi, quando escreve seu salmo profetizando, falando daquele que seria elevado à destra de Deus. E de lá ele intercede por nós. Cristo é exaltado a uma posição superior e maior. Quando nós lemos o texto de Filipenses, nós vemos que ele recebe um nome acima de todo nome. Nosso Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, como diz o nosso credo apostólico. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para nos buscar. E Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós, junto a Deus. Esta é a mensagem que nós somos incumbidos de proclamarmos. Esta é a mensagem que nós devemos colocar como meta para 2020, para pregarmos àqueles que não conhecem. Mas essa mesma mensagem, ela também deve ser constantemente pregada a nós. Nós precisamos constantemente lembrarmos do Evangelho, lembrarmos de quem é Cristo e o que Cristo fez por nós. Aqueles homens ouvindo a exposição de Pedro, ouvindo as citações que Pedro estava fazendo do Antigo Testamento, dos seus profetas e do seu grande rei Davi. O texto diz que eles ficaram atônitos. Eles ficaram maravilhados. E eles então fazem a seguinte pergunta: o que nós faremos? E geralmente essa é a nossa aplicação, mas nós vamos ver a aplicação de Pedro e depois fazermos a nossa aplicação. Nós vivemos dias em que
A resposta dessa pergunta muitas vezes tem sido confusa, tem sido distorcida. E se nós pegarmos alguns grupos isolados respondendo essa pergunta, nós veríamos que a resposta a ela nada teria a ver com o verdadeiro evangelho ou com a verdadeira mensagem da salvação. Se nós pegarmos os legalistas, por exemplo, eles irão argumentar que a salvação vem pelas suas boas obras e pela sua autojustiça. Então era isso que os fariseus faziam no tempo de Jesus. Eles diziam, se eu cumprir a lei, ipsis literis, eu serei salvo. E eles falando que Abraão foi justificado pelas obras, porque eles querem argumentar que o que eles devem fazer para alcançar a salvação é simplesmente cumprir a lei. Isso seria suficiente. Se um grupo de moralistas respondesse essa pergunta, eles iriam afirmar que eles precisavam andar moralmente, segundo Cristo, esperando a volta do Senhor. Se aqueles ouvintes de Pedro, que estavam zombando daqueles que estavam experimentando a descida do Espírito Santo, respondessem essa pergunta, eles simplesmente diriam, nós somos judeus. Esta é a nossa herança. Por causa da nossa raça, nós somos o povo escolhido. E isso bastaria. Um universalista responderia que todos seriam salvos, então você não precisaria se preocupar com este processo. E o ritualista, ele iria manter o ritual, porque ele dependeria do rito para ser salvo. Infelizmente, essas são visões não só do tempo de Jesus, mas que também dominam os nossos dias. E ao darem essas respostas a essa pergunta, eles se esquecem que a mensagem do Evangelho, que Cristo e a sua obra, ela é para pecadores. E Pedro, ele vai mostrar isso e vai dizer que essa mensagem é para pecadores primeiro convictos. O texto vai dizer então que eles ouviram essas coisas e compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos? A mensagem do Evangelho é para aqueles que têm convicção do seu estado, eles reconhecem e sabem quem são. Pecadores que não conseguem por si mesmos alcançar a salvação. Pecadores que dependem de alguém e que dependem de Cristo como este alguém que vai dar vida. E aqui esta é o primeiro sinal do poder do Espírito Santo, a convicção dos nossos pecados. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nós reconhecemos que nós somos pecadores e temos constantemente quebrado a lei de Deus. E neste estado de pecadores nós não conseguiremos a salvação. E o Espírito Santo nos leva a uma total dependência de Deus. É o Espírito Santo em nós que nos leva a procurarmos as respostas corretas, na fonte correta. O Espírito Santo nos conduz para a Escritura. E a Escritura nos conduz para o Salvador. Aquele que pode realmente perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A mensagem do Evangelho é para aqueles que sabem que são pecadores e que dependem e necessitam de Deus e da obra de Cristo. Mas não só pecadores convictos, mas também pecadores arrependidos. E Pedro então responde, arrependei-vos. A mensagem da salvação é para pecadores que se arrependem dos seus pecados. E este é outro sinal
do poder do Espírito Santo é a clareza do arrependimento dos pecados. E quando a gente pensa no aspecto do arrependimento, e o arrependimento ele não é mera culpa, mas uma percepção clara de que a nossa vida, quando não é vivida para Deus, o ofende, pois somos criados para o louvor dele, para a sua glória. Então quando a gente olha e reconhecemos que somos pecadores, o arrependimento não é apenas olhar para as consequências do pecado. Então o arrependimento ele não vai ficar apenas, eu não vou fazer isso porque eu terei essa consequência, essa consequência, essa consequência. Arrependimento, ele vai focar no próprio pecado. E vai nos mover a mudarmos totalmente de direção, a mudarmos totalmente de propósito e de objetivo. Então, quando nós nos arrependemos, nós mudamos de direção. Em vez de caminharmos para a morte, para a continuação de uma vida em pecado, nós voltamos e continuamos caminhando em direção ao Senhor, fazendo a sua vontade. Então não adianta apenas termos a convicção dos nossos pecados, não adianta apenas termos a convicção de que somos pecadores, se esta convicção não fizer de nós pecadores arrependidos, homens e mulheres dispostos a caminhar segundo a palavra do Senhor, em obediência a Ele, com o objetivo de glorificá-lo em todas as coisas. E Pedro ele vai exatamente acrescentar este ponto, dizendo que a mensagem do Evangelho é para pecadores que voltam. E ele mostra que, Lucas relata que cada um, crendo no Senhor, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E aqui, não vou me deter muito nisso, porque nós tivemos 3 sermões aqui sobre batismo, e eu aconselho a vocês a voltarem no YouTube, no Facebook e verem o primeiro sermão dessa série, o segundo sermão dessa série, que vai falar sobre o batismo, mas apenas para relembrarmos, o batismo não é condição para a salvação. Então você não precisa do batismo para ser salvo, você precisa de Cristo para ser salvo. O batismo ele é uma demonstração pública desejável para mostrar para a igreja o sinal do arrependimento e para o mundo que nós não mais pertencemos a ele. Então, quando nós passamos pelo processo do batismo, nós estamos dizendo, eu me submeto à Escritura e pertenço ao Senhor e quero viver de acordo com a vontade de Deus e não mais de acordo com o que o mundo oferece, de acordo com o que o mundo prega. Eu faço agora parte deste corpo, parte deste povo. E no batismo nós reconhecemos e professamos que cremos que os nossos pecados foram lavados no sangue do Cordeiro. Ele que morreu, ressuscitou e foi glorificado. E nós nos lembramos disso há 2 domingos atrás, quando William foi batizado aqui, e uma das perguntas feitas a ele foi exatamente essa. Então, quando nós publicamos a nossa fé e somos batizados por causa da nossa pública profissão de fé, nós declaramos que dependemos, e a nossa salvação depende de Cristo, e depende única e exclusivamente da sua obra. A mensagem do Evangelho nos leva a entendermos que nós somos pecadores que vivem do poder do alto. Após o batismo, após a recepção a este novo povo, o texto diz que nós receberemos o dom do Espírito Santo. A salvação, ela é uma declaração de justiça. Nós fomos salvos pelos méritos de Cristo. E ao professarmos isso, nós recebemos e somos capacitados com dons do Espírito Santo. E todo cristão, ele é capacitado na sua conversão com o dom do Espírito Santo. Todos nós recebemos, se temos
o dom do Espírito Santo. E ele vai se demonstrar de diversas formas, e nós vemos várias características desse dom do Espírito Santo sendo apresentados em Coríntios, em Timóteo. Mas nós precisamos compreender que a principal capacitação que o Espírito Santo nos dá é exatamente a ideia de que somos convencidos pelo pecado, da justiça e do juízo. E a capacitação para vencermos e lutarmos contra o pecado. O Espírito Santo é quem nos capacita para vivermos os nossos dias, para vivermos a nossa peregrinação segundo a vontade de Deus. E nós fazemos o que fazemos. Vivemos como vivemos, porque é o Espírito Santo que nos auxilia e nos conduz. Nós precisamos compreender que nós não temos capacidade em nós. Que nós não temos nenhum poder interior, interno e natural, orgânico, que vai nos conduzir para fazermos as coisas e vivermos segundo a vontade de Deus. Então, oposto ao que a teologia do coaching diz hoje, você não é capaz por você mesmo, você não tem poder em você mesmo para mudar a sua vida, para adquirir a salvação ou para viver melhor. Porque quando nós entendemos que somos pecadores, nós entendemos, por meio da convicção do Espírito Santo, que nós dependemos de alguém em todo o processo. E nós não conseguimos fazer sozinhos. E quando passamos pelo batismo, nós, através desse sinal, mostramos que nós morremos para o pecado e que agora nós andamos em novidade de vida. E Paulo vai usar 3 capítulos, né? Mas ele não fez em capítulos, né? Mas ele vai usar uma boa parte da sua epístola aos Romanos, exatamente demonstrando que nós dependemos do Espírito Santo, até mesmo para as nossas orações. É Ele quem traduz as nossas orações para o Pai. Nós dependemos de Deus. E Deus, por meio do Espírito Santo, nos conduz a Ele. Nós precisamos entender que somos pecadores, que precisam estender a bênção de Deus. Verso 39, Pedro, encerrando o seu sermão, ele diz: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. As bênçãos do Senhor se estende à nossa família, se estende ao povo da aliança, aos filhos da aliança. E este é um dos motivos, e mais uma vez voltem ao sermão de 3 domingos atrás, esse é um dos motivos que nós batizamos os nossos filhos. A bênção do Senhor se estende a eles. A mensagem do Evangelho também é para eles. A mensagem do Evangelho, ela não é exclusiva para você, indivíduo. Ela não pertence só ao Romário. Ela não pertence só a Dona Iracema. Ela não pertence só ao Newton. Essa mensagem, ela precisa ser proclamada. Ela precisa ser pregada também para aqueles que estão longe da comunhão com Deus, e aqui não necessariamente geograficamente. Claro que ela vai se estender geograficamente, como nós vemos a profecia de Cristo em Atos 1:8. Mas ela é para aqueles que estão longe do Senhor. E há esperança para aquele que está longe do Senhor. Mas depende que nós vivamos e nós tenhamos disposição para proclamar este Evangelho, para proclamar essa mensagem. Cristo, morto e crucificado, Cristo ressurreto, Cristo que ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai.
Nós precisamos viver este evangelho, nós precisamos pregar este evangelho. E essa deve ser uma meta. E agora, o que você vai fazer diante do que ouvimos da pregação de Pedro? Se você já conhece a Cristo e já professou o Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é encorajado pelo agir do Espírito Santo. Você é encorajado pela capacitação do Espírito Santo, pela concretização da promessa. Você deve ser encorajado pela vida da igreja e pelo agir do Senhor na vida do seu povo e no meio do seu povo. Você precisa ser encorajado pela ação do Espírito Santo agindo em nós e por meio de nós. Você que conhece a Cristo, você é exortado a viver na dependência da obra de Cristo e do agir do Espírito Santo. Não tente ser um super-homem ou uma super-mulher. Não tente ser o seu próprio herói. Você não vai conseguir fazer nada por si mesmo. Você não vai conseguir, pela força do seu braço, alcançar a salvação. Por isso, você precisa constantemente se colocar diante do Senhor, reconhecendo que você depende dEle e que você depende do agir do Espírito Santo em você para conduzi-lo a fazer a vontade do Senhor e a viver para a sua glória. E professando Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não deve enjaular essa verdade, mas você deve se dispor a pregar o Evangelho e a cumprir a missão do Senhor. E este é o meu desafio para você. Este é o meu desafio para esta igreja, que ao fazer as suas metas para o novo ano, que esta seja a primeira e a principal meta da sua lista. Que você se disponha a pregar o Evangelho, a viver do Evangelho. Que você se disponha a cumprir a mensagem, a pregar a mensagem do Senhor. O texto mostra que depois de pregar a mensagem, eles batizaram 3.000 pessoas. E depois de viver o Evangelho, o texto seguinte ao que lemos, a partir do 42, vai dizer que o Senhor ia acrescentando àquele povo os que iam sendo salvos. Para que essa igreja cresça, ela depende de você. Ela depende que você viva o Evangelho, mas depende também que você pregue o Evangelho. E se você está aqui hoje, você está nos ouvindo e nos vendo na internet e não conhece a Cristo, esta é a mensagem da salvação. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele derramou seu sangue para que nós fôssemos purificados. Ele deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Então, hoje é o dia da bênção estendida também a você. Confesse e professe o Senhor como Salvador da sua vida. E se disponha a viver segundo a sua vontade.